aí, galera, hoje a gente está aqui com o Samuel Pessoa, ativista ambiental, vocalista do Quilomboclada, e hoje eu trago ele aqui no programa e vou abrir a palavra para ele explicar um pouco mais disso pra gente. E aí, Samuel? Salve, Juninho. Beleza? Firmeza total, salve, salve, Beradagem. A Quilomboclada, quem acompanha, tem acompanhado o nosso trabalho musicalmente, ela é uma banda de ativismo socioambiental, né? A gente está na defesa da população ribeirinha, da população extrativista, da população indígena, e a nossa defesa ela se dá a partir do momento que a gente pega esses nossos costumes de quem nasceu na beira do rio e leva para a música para que as pessoas compreendam a necessidade de respeitar esses povos que vêm da floresta. E o outro aspecto é o aspecto ambiental, da qual a gente não pode falar, não tem como você falar de defesa dos povos indígenas ou do povo da floresta se você não falar da defesa do meio ambiente, entendeu? Então é a linha de atuação da banda Quilomboclada, a defesa dos povos da floresta e a defesa do meio ambiente. Você já vem com esse discurso já desde o início da banda, né? E agora tu tem essa palestra que tu vai começar a dar no Sesc, não é isso? A banda ela surge nós surgimos no ano de 2003, dezembro de 2003, com a proposta do seguinte, existia a necessidade de você desmistificar o entendimento do termo beradeiro, porque aqui na Amazônia o termo beradeiro ele era muito tempo atrás compreendido de forma pejorativa. Então quando o cidadão ele queria inferiorizar alguém, desqualificar alguém, ele usava esse termo beradeiro, né? Então, por exemplo, eu vivia minha infância inteira, quando eu fazia algo errado, a pessoa olhava para mim e dizia: "Tu é beradeiro?" Entendeu? "Tu é beradeiro, é?" Ou nem sempre algo errado, né? Mas algo que... Não, quando eu dava uma vacilada, usavam esse termo para mim, né? "Tu é beradeiro?" Então esse termo ele foi um termo pejorativamente muito utilizado no contexto geral. Em 2003 a gente teve a ideia de criar uma banda que fosse fazer esse trabalho mais de pesquisa, de leitura sobre a história do povo da floresta, dos povos da floresta, e com isso a gente pudesse retratar a ideia do povo beradeiro de uma forma diferenciada, e que a mensagem levada pela música da Quilomboclada trouxesse para o jovem, principalmente, que era o foco, sempre foi o foco da banda, o orgulho de ser nativo, o orgulho de ter nascido aqui, né? Porque se você perguntar: "Samuel, o que é ser, quem que é beradeiro?", né? O conceito é construído de forma pedagógica e escrito, ele diz que é o seguinte: é aquele cidadão que ele nasce à margem do rio, à beira do rio, né? Então todo cidadão que está à margem do rio, que a gente chama de ribeirinho, que nasceu, se criou, tem os seus costumes, desde a parte da arquitetura, da culinária, dos costumes, da forma de falar, na beira do rio, na frente do rio, ele é considerado um beradeiro. Então, não só aqueles que nasceram lá no Baixo Madeira, mas a gente que nasce em Porto Velho também pode se considerar beradeiro. Por quê? Porque a cidade de Porto Velho é uma cidade que ela está de frente para o Rio Madeira, entendeu? Uhum. Claro, a gente caminha de costa para o Rio Madeira, mas ela é uma cidade que nasceu na frente do Rio Madeira. Então, o surgimento da cidade de Porto Velho está na frente do Rio Madeira. Então, você nasceu em Porto Velho, você é um beradeiro. Sim. Agora, a grande pergunta é: você se assume como beradeiro? Você acha que você é beradeiro? Você já foi procurar saber quais são as suas raízes? De onde que os seus pais vieram? Seus irmãos, seus tios? Essa que é a pergunta, porque todo mundo não quer desmistificar isso aí, né? Porque até onde eu sei, até, né, na minha infância, na adolescência, eu vi o termo beradeiro era, né, como você falou, pejorativo, era uma ofensa. Uma ofensa, né? Uma desqualificação. E vocês veem com... O próprio beradeiro, se você chamasse ele, uma nova geração agora chamasse ele de beradeiro, ele ficava puto, ficava com raiva, né? Uhum. Não me chama de beradeiro não, sou beradeiro não, entendeu? Ele não queria ser beradeiro. Por quê? Porque ele não queria ser feio, ele não queria falar errado, ele não queria ser ignorante, ele não queria ser de 1,60 m, que é o típico nortista. Mesmo tendo, quero ser. Não, ele quer ter o padrão que ele assiste na TV todos os dias. Uhum. Porque na época não tinha internet, mas tinha televisão, né? Que dizia pra ele assim, ó, o padrão bacana é do Thiago Lacerda. 1,85 m, cabelo bem lisinho, bonitinho, todo aparadinho.
E todo mundo queria ser aquilo, né? E o jovem queria ser aquilo e as mulheres desejavam aquele perfil. Então, quando vem alguém, aí quando você contrapõe isso aí dizendo, pô, tem que amar a tua cabocla, né? Do jeito que ela é. E você Sim. tem que amar o seu caboclozinho lá do jeito que ele é. Falando chiando, inclusive, né? Sim. Que adora um peixe com farinha. E aí Vocês vieram com esse, resgatando esse orgulho beradeiro, né? Isso. Já vinha antes de vocês alguém com esse trabalho? Já. Falar que esse movimento, porque vamos para que as pessoas compreendam melhor, utilizar como um movimento, né? Porque tem várias, hoje podemos chamar de movimento verdadeiro porque ele tem vários elementos incluídos, não é só a música que existe. Existe hoje o teatro, tem aqui próprio no estado de Rondônia tem a Companhia Beradeira de Teatro, tem uma companhia de dança chamada Beradeiro que trabalha os conceitos regionais. Você tem os poetas, né? Eliseu, Mado, Mado, Binho. Então você já tem Dom Lauro, você tem vários poetas, que são poetas beradeiros. Então você tem a literatura, você tem a música, você tem o teatro, você tem a estética. Sim. Né? Você tem toda uma estética, você tem a poesia, mas você também tem o audiovisual, você tem o cinema. Sim. Houve uma produção que retrata a cultura beradeira de um tempo para cá, magnífica, produzido por vários artistas do audiovisual. Você tem o Cine Amazônia, através do Jurandir Costa, você tem a Marcela Bonfim, né? Você tem aí a Raíssa Dourado, você tem vários artistas que estão produzindo conceitos que têm a ver com a questão do povo beradeiro. Indo então nessa hoje linha, já existe né? um movimento. Mas quando a gente começou a trabalhar, não existia. O que existia? Que aí é a pergunta que você me fez. É a gente que construiu isso? Não. Era um movimento que já existia. Então, por exemplo, eu me lembro que no ano 2000 eu venho do movimento hip hop, né? O outro membro da Quilamboclada que me ajudou a fundar, junto comigo, que é o Bera Atlas, mais conhecido aí na periferia como Boca, a gente vem do movimento hip hop de 97. Então de 97, 98, 99, 2000 a gente era do movimento hip hop. Muito americanizado, muita gíria de São Paulo e a gente estava muito paulistão mesmo. Os caboclozinhos de 1,60 m falando chiando, mas com gíria paulista. E aí começou essa reflexão, né? Cara, ó, a gente precisa se assumir, pô. E aí eu se perguntava, mas se assumir como? Foi a primeira vez que eu vi o termo, pela boca do Boca, né? Ele falou assim, cara, nós somos beradeiro. É doido, né, pô? Não sou beradeiro, não. Né? Porque o entendimento que eu tinha de infância, inclusive, eu fui muito massacrado por isso. Discriminado na escola, nos ambientes. Eu não sofri muito, não é que eu não sofri, eu não levei muito em consideração porque eu sempre fui um cara de reação, então eu sempre reagia às agressões, né? Porque eu vinha dessa coisa da rua. Mas aí a gente começou a trabalhar isso aí, mas como é que a gente trabalha esse conceito? Aí a gente foi estudar os caras que trabalhavam a questão do termo beradeiro. Mas começou nessa discussão, de vocês dois, né? Isso. E aí foi quando a gente foi ver eu fui ver como é que era essa questão de se assumir. Então a gente estudou muito sobre a questão do movimento Mangue Beat, que o Chico na mesma época já estava lá no Nordeste fazendo esse levante, mas voltado pro movimento Mangue Beat, que era de Recife, né? Essa coisa dos caras se assumir com o maracatu rural, porque o maracatu era uma coisa rural e era discriminado no próprio Nordeste, porque era coisa dos caras da roça, né? E o Chico traz aqueles elementos do maracatu com os outros elementos musicais que a juventude começou a olhar assim, pô, que doideira é essa? Porque eles começaram a trazer as músicas do movimento Mangue Beat começaram a trazer os batuques do maracatu, que era uma coisa rural. E aí a gente começou a ouvir Bado, Zezinho, a gente ouviu muito, a gente pesquisou muito, por exemplo, que já rolava na época que Augusto Silveira, o Binho, né, a Elisa, a Raízes Cabocla e os próprios boi-bumbás do norte, né, ali da região de Parintins. Então a gente ouvia muito Raízes Cabocla ali aqui em Rufino, né, o que a galera do Pará também estava produzindo. Então quando a gente começou a ver eles falarem, mas de forma muito
muito MPB, né? Então, por exemplo, as músicas deles falam da Amazônia, falam da floresta, falam dos animais, falam dos habitats do povo de lá, mas muito MPB, e ficava naquela elite intelectual mesmo. Sim. Né? Por exemplo, tem uma música do próprio Bado que fala isso, né? Tinha um menino que só vivia assim, avoado. Tinha um menino que só vivia assim, ao meu lado. Tinha menino, mexe a gripina. Mas aí, tinha menino que só vivia assim. O termo vivia assim é um termo do povo beradeiro. Avoado é um termo do povo beradeiro. E aí, essa música estava muito lá na MPB, né? Vocês ficaram nesse período estudando o tradicional da música, né? Para depois casar com o estilo de vocês. Para depois a gente transformar de uma forma que a juventude compreendesse. Beleza, vamos dar só uma pausa, que a gente vai para o intervalo e já já a gente volta.